Não, eu não vou mais falar de Jesus, eu não vou mais pregar, eu não vou mais louvar, eu não vou mais profetizar. Está perdendo a visão do caminho. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, tem um texto bem interessante que conta a história de um homem que era cego. O texto vai dizer, no versículo de número 51, "O que você quer que eu lhe faça?" perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, "Mestre, eu quero ver." "Vai", disse Jesus, "a sua fé o curou." E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Um dia eu estava lendo esse texto e algo me chamou bastante atenção. A primeira coisa que a gente encontra nesse texto que é bem curioso é o fato de que um homem cego, ele para, Jesus o chama e a primeira coisa que Jesus vai perguntar para ele é que, "O que você quer que eu faça?" Isso parece um pouco contraditório, já que nós estamos falando de um homem cego que tinha uma roupa que o autorizava para pedir esmola, todo mundo ali sabia que ele era cego. Jesus, sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, também sabia que ele era cego. Mas a pergunta de Jesus é, "O que você quer que eu faça?" Então isso nos traz umas reflexões, isso nos traz alguns ensinamentos e que muitas das vezes passam desapercebidos da nossa vida. Jesus, ele tem o interesse, Jesus quer descobrir, Jesus quer que a pessoa fale aquilo que ele tem. E Bartimeu vai falar, "Olha, Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero enxergar, eu quero que os meus olhos se abram, eu quero poder ver o mundo de novo, eu quero poder ver as cores novamente." Bartimeu então abre o seu coração e conta algo que está dentro de si. E quando eu li esse texto, e eu quero que você pense comigo por um momento, você já parou para pensar quantas vezes Bartimeu ficou assentado naquele caminho? A Bíblia não vai falar quantos anos, quantos dias, quantos meses. A Bíblia não vai falar se ele tinha uma família que o esperava. A Bíblia não vai falar quem que colocava ele na beira do caminho. Mas isso a Bíblia me permite pensar quantas vezes esse homem ficou no meio do caminho sentado e esperando uma esmola, sentado talvez sonhando, desejando por uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida que ele não dependesse de alguém, ele não dependesse de uma ajuda do governo, uma ajuda de uma moeda. Quantas vezes esse homem foi para casa sem uma ajuda? Quantas vezes esse homem ele retornou para o seu lar sem uma moeda, sem um alimento? Isso é muito provável isso ter acontecido. Ele ter voltado para casa sem uma ajuda, sem ninguém ter dado nada para ele. Isso é muito provável. E quantas vezes esse homem no seu coração já se decepcionou com tudo isso? Quantas vezes esse homem se frustrou com tudo isso? Quantas vezes ele ficou sem esperança? Era uma pessoa que não tinha uma perspectiva de futuro. Qual era o futuro que Bartimeu poderia imaginar para si? Mas agora ele ouve uma multidão falando a respeito de uma pessoa que realizava curas, que realizava milagres, e ele acredita que algo diferente pode acontecer com ele. Mas quando Jesus para, a primeira coisa que Jesus faz não é curar Bartimeu. A primeira coisa que Jesus faz é saber, "Bartimeu, o que você quer que eu faça?" Por que dessa pergunta? O que essa pergunta tem consigo de tão interessante, tão profunda, que é capaz de fazer com que as nossas vidas sejam transformadas? Entenda uma coisa, o maior interesse de Cristo não é que você seja curado do lado de fora. "Ah, Mateus, mas você não sabe a minha situação." O maior interesse de Jesus é que você primeiro seja curado do lado de dentro. As nossas feridas externas, muitas das vezes, elas são reflexos das nossas feridas internas. E isso era um caso de Bartimeu. Bartimeu provavelmente tinha um coração ferido, muita tristeza consigo. E quando Jesus pergunta, "Olha, Bartimeu, o que você quer que eu te faça?" Você entende de que nesse exato momento, o autor da vida, o dono da vida, o criador do mundo, está perguntando para Bartimeu, "Olha, Bartimeu, até aqui você pediu e as pessoas não puderam te dar. Você pediu e as pessoas não puderam te ajudar. Mas Bartimeu, aqui está quem criou o universo,
Então pede, Bartimeu, me conta o que você precisa. Esse é o cenário. Essa é a cena. O autor da vida, o criador do universo, olhando nos olhos de Bartimeu e falando, Bartimeu, eu sei que você é cego, mas eu preciso que você me conta o que você precisa. Nem sempre aquilo que é óbvio nós contamos para Cristo. Nem sempre as nossas dores óbvias nós contamos para Cristo. Nem sempre as nossas dores óbvias nós achamos, Jesus está vendo toda a situação, mas Jesus está olhando e diz, olha, eu estou vendo, mas eu quero que você me conta. Porque Jesus trabalha com uma pedagogia extraordinária. Jesus trabalha com a pedagogia da conversa. Jesus quer que você fale, que você conte. Porque Jesus sabe que a psicologia do tratamento é na hora que nós conversamos. E Ele sabe que na hora que nós abrimos a nossa boca e contamos para Ele, Ele pode curar as nossas feridas internas. Ele pode curar as nossas dores internas, para depois abrir a nossa visão. Reflita comigo numa situação, e é o caso de Bartimeu. A Bíblia vai dizer que ele está sentado na beira do caminho. Isso é um reflexo de uma pessoa. Isso é um reflexo de um estado. Ele está sentado à beira do caminho. O nome de Bartimeu significa filho muito amado. Isso é um reflexo, e talvez é o reflexo da sua vida. Você é um filho amado por Deus. Um filho amado por Deus e está sentado na beira do caminho. Você é um Bartimeu, está cego, não consegue mais ver o caminho, não consegue andar num caminho, não consegue mais enxergar um caminho que Deus um dia te prometeu, um caminho que Deus te colocou. Hoje você se encontra sentado, mas Jesus olha para você e diz, me conta o que você quer. Fala para mim o que você quer. Abra o seu coração, porque a característica daquele que está ferido no seu coração é perder a visão do caminho. Todos os homens que foram feridos, todos os homens que se frustraram, todos os homens que tiveram seu coração machucado, a primeira coisa que ele faz é perder a visão do caminho. A primeira coisa que nós fazemos quando estamos machucados é perder a visão de um propósito, é perder a visão de um caminho que nós estamos andando. A maioria das vezes que nós nos frustramos, a primeira coisa que nós fazemos é parar com tudo. Não vou mais na igreja, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de comunidade de fé. Nós perdemos a visão do caminho. Não vou mais falar de Jesus, eu não vou mais pregar, eu não vou mais louvar, eu não vou mais profetizar. Está perdendo a visão do caminho. Mas hoje eu quero ser uma voz de Deus para a sua vida. Que Jesus tem uma palavra para você. E Jesus está te perguntando, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Conte para Ele, deixa Ele sarar o seu coração, deixa Ele sarar suas feridas, deixa Ele sarar suas dores, para que assim a sua visão possa ser restaurada, para que assim você possa enxergar Jesus novamente, você possa enxergar o caminho novamente, e o texto vai dizer que a sua visão foi restaurada, e ele seguia Jesus pelo caminho. Então, lembre-se, você é um Bartimeu, um filho muito amado de Deus, e lugares de filho não é sentado à beira do caminho, lugares de filho não é sentado pedindo esmola, lugares de filho é andando com Jesus no caminho. Então a minha oração para que você seja restaurado na sua visão, mas que primeiro Deus alcance o seu coração, sare as suas feridas, cure as suas dores, e que com isso, com você sendo o teu coração restaurado, você possa novamente enxergar e andar com Jesus no caminho e ver tudo aquilo que Jesus tem para a sua vida. Me deixa orar com você. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu oro por meu irmão, pela minha irmã, que hoje se encontra, Senhor, sentado na beira do caminho, Senhor, como Bartimeu ferido, que já não enxerga mais, meu Deus, o caminho para poder andar, mas que nesse momento o Senhor possa restaurar, o Senhor possa trazer cura, o Senhor possa trazer, meu Pai, restauração, que o coração dele, as emoções, Pai, possam ser curadas por Ti, e que a visão dele, então, possa ser restaurada, e ele possa novamente andar com o Senhor no caminho, e o Teu nome ser glorificado. É a minha oração, em nome de Jesus. Deus te abençoe.